Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Voglesky, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco a respeito de alguns aspectos do atendimento dentro da psicologia e da psicanálise, e como que ocorre, o que o paciente fala para o terapeuta, ou até que ponto o paciente vai falar a respeito da sua vida para o terapeuta. Então eu tenho me deparado com algumas situações ultimamente de pessoas relatando que gostariam de fazer análise, e isso em conversas informais, algumas vezes até em comentários de rede social. As pessoas, eu queria fazer análise, mas eu tenho medo de ir lá e falar a respeito da minha vida para um estranho. A primeira coisa que eu aponto assim, que seria interessante a gente pensar e aqui falando a respeito do bom profissional, então não que não exista um mal, mas infelizmente o mau profissional ele faz o que bem entende, já por isso ele é um mau profissional, ele nem é um profissional, ele é um mau atuante que finge que é um profissional. O bom profissional de fato, o que acontece? A primeira questão que a gente tem que analisar um bom profissional é um estranho? Espera-se que seja, porque para ser um profissional ele tem que ser um estranho, que não é correto você tratar pessoas conhecidas. Por que isso? Porque o estranho tem uma grande vantagem, apesar dessa questão que te deixa mais ansioso de falar sobre a tua vida para uma pessoa que você não conhece, ao mesmo tempo, a partir do momento que você sai do consultório dele, aquilo fica no setting terapêutico. Diferente de uma pessoa conhecida, que você vai estar encontrando no teu dia a dia, então você vai estar relembrando o que você falou para ela, você vai estar se deparando com os resultados da tua fala no teu dia a dia. Já com uma pessoa estranha, como é o caso do terapeuta, e quando é um bom profissional que atua da maneira correta, segundo o princípio do código de ética, o que você disse para ele dentro do consultório vai ficar dentro do consultório. Mesmo que por acaso aconteça de você encontrar com ele na rua, ele não vai abrir a boca a respeito de nada do que você falou. Então, fora do setting terapêutico, ele não vai tocar naquele assunto. Então, por um lado, pode deixar a pessoa meio receosa de falar a respeito da vida dela para um estranho, mas por outro lado, em alguns aspectos talvez seja mais fácil você trabalhar com os resultados de falar as coisas para um estranho do que de falar para um conhecido que você está encontrando no teu dia a dia. Claro que isso é uma questão particular de cada um, então existem pessoas que realmente não se sentem à vontade de falar a respeito da vida delas por um estranho. Mas aí fica também a questão, até onde a pessoa é estranha. Talvez na primeira sessão, realmente o teu terapeuta seja um completo estranho. Mas na segunda sessão já talvez não. Ele já é o teu terapeuta, ele não é uma pessoa estranha necessariamente. Então é uma pessoa de fora do teu círculo de amigos, de fora do teu círculo familiar, mas não é uma pessoa estranha, é um terapeuta, ele tem um endereço lá que é do consultório, você vai também já ter uma aproximação maior das questões dele. Claro que você não vai conhecer, espera-se que não, porque isso seria negativo para a terapia, você não vai conhecer sobre a vida do teu terapeuta, sobre a relação dele no casamento dele, ou sobre a relação dele ou dela com os filhos, mas você vai conhecer como terapeuta aquela pessoa. E aí, um aspecto que pode ser uma má interpretação minha, um mau entendimento meu, mas me dá a sensação, às vezes, quando as pessoas falam desse medo de ir até o psicólogo e acabar falando o que não deveria, ou de falar a respeito da sua vida pessoal para um estranho, me dá a sensação, às vezes, de que a pessoa tem um entendimento de que ela vai entrar no consultório, o psicólogo ou o psicanalista vai puxar ela para a cadeira ou para o divã, vai amarrar ela, meter uma arma na cabeça dela, enquanto você não falar tudo da tua vida, você não sai daqui. Não é assim. Então, a terapêutica, seja em qual abordagem for, ela vai ser algo um pouco mais sutil. Algumas abordagens mais sutil ainda, outras um pouco menos. Mas, independente disso, um bom profissional não vai forçar você as coisas. É você quem decide se você está pronto ou não. Então eu vou falar mais a partir da psicanálise, que é a linha onde eu tenho um estudo maior, para não correr o risco de falar besteira de outra área. Mas na psicanálise o que acontece? Você vai chegar e você vai falar o que você bem entende para o teu terapeuta. Então o teu terapeuta não vai te impor, você tem que falar disso. Não, você é quem decide sobre o que você vai falar.
O terapeuta vai perceber atos falhos, vai perceber xistes, vai perceber questões a respeito da sua vida pessoal? Vai. Ele vai te devolver isso? Vai. Espera-se que devolva, esse é o trabalho dele. Mas não, ele não vai te obrigar. Então você, trocou, o exemplo clássico que eu sempre uso, trocou o nome da namorada pelo nome da mãe. Se você fizer isso uma vez, talvez o psicanalista nem vai apontar, porque pode ser realmente um tropeço na falar uma coisa sem tanto significado. Quando você fizer a segunda, a terceira vez, aí sim é bem provável que ele vai te apontar. Mas ele não vai te falar, fale da tua relação com a tua mãe. Não, ele vai perguntar isso, o que mesmo que você falou? Não, é que me deu a impressão que você falou o nome de outra pessoa. Então, são apontamentos sutis que você pode tanto explorar aquilo e falar a respeito daquilo que você tropeçou, se você estiver pronto para isso, como acontece muitas vezes, o paciente não está pronto para falar a respeito daquela relação dele com aquela pessoa, daquela situação, e ele simplesmente nega, que é um dos recursos nossos de defesa do ego. Quando nós não damos conta daquilo, nós negamos. Então simplesmente o terapeuta vai apontar, ou ele vai dizer, não, eu não falei isso, ou ele vai dizer, o paciente no caso vai dizer, não foi nada, não significa nada. E um bom terapeuta não vai ficar te interrogando a respeito disso. Porque ele entende que sim, possivelmente, quase certamente tem algo aí, mas que você não está pronto para explorar esse algo. Então o terapeuta vai deixar passar. Por quê? Porque não é o momento. E aí por isso que acontece, por exemplo, de uma terapia psicanalítica levar 1, 2 anos para se findar. Não é que o terapeuta seja incompetente. É que o paciente não está pronto para trabalhar com as questões naquele momento. Então vai sendo explorado, o terapeuta vai conduzindo a terapia até que o paciente esteja pronto. E muitas vezes é justamente nesse processo terapêutico, nesse encontrar, nesses apontamentos do terapeuta, que chega um momento que o paciente realmente já não tem mais como negar e ele, de fato, se preparou o suficiente para dizer, não, agora eu vou enfrentar isso, agora eu vou explorar o que é isso. Muitas vezes não é conscientemente, claro, muitas vezes é inconsciente, mas chega um momento em que ele não nega mais, então chega um momento em que ele vai dizer, não, realmente deve ter alguma coisa aqui, vamos tentar entender o que tem então. Então é uma coisa bastante sutil, delicada, que vai de acordo com o que o paciente permite. Então não é invasivo no sentido que dá a sensação às vezes que as pessoas entendem. Às vezes eu tenho uma impressão, como eu mencionei, pode ser uma coisa totalmente pessoal minha, se for... desconsidere, mas no discurso de algumas pessoas, quando me falam, às vezes até conhecidos, colegas, que mencionam, eu queria fazer terapia, mas eu fico preocupado de chegar lá e desabar, contar das minhas histórias ruins, dá a sensação de que ou o terapeuta vai hipnotizar o sujeito e obrigar ele a contar tudo da vida dele, ou que realmente vai amarrar ele na cadeira e não vai deixar ele sair do consultório enquanto ele não contar. Não é assim que acontece, então é uma coisa muito sutil, mesmo na época que era feita hipnose, na época inicial freudiana, que a psicanálise se utilizava da hipnose, ainda assim não é dessa forma que funciona a hipnose. Mesmo sob transe hipnótico, você realmente dificilmente vai contar o que você não está pronto para enfrentar. Um dos motivos também que levou o Freud a se desestimular com a hipnose e a mudar o método. Porque mesmo sob transe hipnótico, o paciente só vai falar o que realmente ele esteja pronto para enfrentar. Aquilo que é insuportável para ele, que ele não dá conta de enfrentar, dificilmente ele vai falar. Aliás, nós temos um exemplo bem claro, literário, que demonstra isso, que é da literatura freudiana mesmo, o caso Dora. Então a Dora, mais do que ninguém, nos provou que se a terapia não fizer sentido, ou se o terapeuta tentar forçar algo no paciente, ele tem os seus métodos de defesa. Então ele simplesmente abandona. Então se um terapeuta tentar te forçar a algo, possivelmente você mesmo com um método de defesa já vai abandonar a terapia. Então não é algo forçado. Não é uma coisa que você vai chegar para o terapeuta e vai desabar falar o que você não quer. Você vai deixar escapar coisas, mas ele vai te apontar essas coisas que escaparam. Mas você só vai explorar isso de fato se for do teu interesse.
As outras abordagens se diferenciam um pouco por não se utilizar da associação livre, por utilizar outros métodos, mas do mesmo modo nas outras abordagens, não se força o paciente a nada. Então o paciente ele faz no tempo dele da forma que ele dá conta. Algumas abordagens têm como princípio, como é o caso do existencialismo, se vê que o paciente não está dando conta da terapia, afastam da terapia, no caso dão alta para o paciente, explicando, olha, no momento você não parece estar pronto para enfrentar essas questões, então é uma questão de você se rever, se você realmente quer tomar um posicionamento diferente na tua vida, ou se você quer continuar assim. Isso faz parte da terapêutica existencial, tem sua própria finalidade, mas ainda assim, é uma coisa de que o paciente vai enfrentar, no caso da existencial, o cliente vai enfrentar o que ele está pronto para enfrentar e o que ele decidiu enfrentar. Não vai ser forçado a nada. Então eu acredito ser importante trazer isso, porque me dá a impressão às vezes, quando as pessoas falam sobre a terapia, de que elas vão no terapeuta e ele vai forçar elas a coisas. Não é assim que funciona. Então a terapia ela segue no teu andamento. Claro que aí acontecem questões, como eu mencionei, de terapias que levam 2 anos, às vezes até mais, para chegarem a um fim, porque realmente o paciente leva tempo para conseguir se soltar, falar, ou para se dar conta dos apontamentos do terapeuta. Então existem alguns psicanalistas que já atuaram na área, que escrevem a respeito, que o psicanalista ele passou ao longo de 2 anos fazendo apontamento para a pessoa, em um nível que ele em certo momento chegou a se questionar, nossa, mas será que realmente eu estou no caminho certo? Esse é o apontamento que eu deveria estar fazendo? Porque eu já faço faz 2 anos um apontamento para essa pessoa e não surte efeito, ela ignora o apontamento. E aí um belo dia o terapeuta faz exatamente o mesmo apontamento numa situação muito semelhante e o paciente para, olha, é isso mesmo. E aí desenrola tudo a partir daquele apontamento. Então isso nos demonstra que o paciente não vai falar a respeito do que ele não está pronto para falar. Então, mesmo que ele cometa o xiste, mesmo que ele cometa o ato falho, ele só vai falar a respeito desse ato falho se ele estiver pronto para falar. Senão ele vai negar, ele vai fingir que não aconteceu, ele vai se utilizar de outros métodos de defesa e não vai explorar isso. Então, quando você pensar nesse sentido de ir até um terapeuta, não se preocupe, dificilmente você vai falar o que você não queira de fato. Você pode cometer atos falhos que você não queira, você pode cometer tropeços, mas você só vai falar a respeito desses atos falhos se for tua intenção falar. E um bom terapeuta não vai te obrigar a nada, nem vai ficar explorando isso se você não desejar falar a respeito disso. Muitas pessoas também ficam naquela questão, o que eu vou falar para o meu terapeuta? E aí fica planejando tudo que vai dizer para o terapeuta. Não se preocupe, que a hora que você estiver frente a frente com ele, você dificilmente vai falar o que você planejou. Porque isso acontece no nosso dia a dia, então não é só na situação de terapia. Acontece no nosso dia a dia de você se planejar, vou encontrar aquela pessoa, vou falar isso, 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 chega na hora você não fala nada daquilo. Por quê? Porque o simples se deparar com outro ser humano, o enfrentamento do ser humano, estar frente a frente com outra pessoa, já muda tudo o teu pensamento, muda o teu discurso, muda a tua maneira de se posicionar. Então, se você quer pensar a respeito do que você vai falar para o teu terapeuta, esteja à vontade, mas dificilmente você vai falar a respeito daquilo que você pensou. Você muitas vezes planeja falar a tua semana inteira, você planeja nos mínimos detalhes tudo da tua semana que você vai contar para o teu terapeuta. Aí chegando na frente do consultório terapêutico, você leva uma fechada de um outro carro e acabou tudo aquilo que você planejou falar para ele, você esquece, você chega no consultório falando da fechada que você levou. E isso vai revelar coisas a seu respeito, vão ser apontadas por ele, e você vai explorar e falar a respeito dos apontamentos, se for do seu interesse, se você estiver pronto para isso. Então, outro aspecto que é interessante, que dificilmente você realmente vai falar a respeito daquilo que você se planejou para falar para o terapeuta. Mas é isso, eu espero que tenha ficado um pouco mais clara essa questão de que nenhum terapeuta bom profissional vai te obrigar a falar nada. Então, quando você fala em ir a uma terapia,
É uma questão que você vai falar e explorar os conteúdos de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o que você está pronto. Então é uma questão que demanda menos medo do que às vezes parece que algumas pessoas têm. Você não vai chegar lá e desabar, falar da tua infância se você não quiser falar dela. O que você faz sem querer é cometer atos falhos. Isso você de fato vai fazer, principalmente na psicanálise. For em outra abordagem você até faz, mas o terapeuta não vai interpretar porque não faz parte da teoria dele. Mas na psicanálise você vai cometer atos falhos, possivelmente o terapeuta, se é um bom terapeuta, vai interpretar seus atos falhos, mas você só vai explorá-los e falar a respeito deles se você desejar, se assim for sua intenção. É isso, obrigado a todos e a todas pela atenção. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, vem participar do trabalho, acessa o canal, assista os outros vídeos. A gente tem aí mais de 400, chegando perto de 450 vídeos disponíveis no canal. Clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.